Seja bem-vindo a Entrevistas Nunca Antes Vistas. Este programa é feito por mim, um adolescente de 14 anos que se interessa por política, uma coisa muito rara de se ver. Hoje o meu convidado é o Ricardo Rio. Ricardo Rio nasceu a 21 de novembro de 1972 em Braga. É presidente da Câmara de Braga desde 2013, a quem eu desde já agradeço imenso a disponibilidade que teve em vir fazer uma entrevista a um rapaz de 14 anos. Muito boa noite, Henrique. É um gosto estar aqui contigo também e obrigado pelo convite, antes de mais, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Melhor do que eu estar aqui a ler um vasto currículo que o Ricardo tem, que não possamos começar com uma pergunta tipo alta definição. Quem é o Ricardo Rio? O Ricardo Rio pode ser visto sob muitas perspectivas. Pode ser visto nessa perspectiva quase curricular e profissional, de alguém que, obviamente, se formou em economia, que trabalhou em muitas áreas no setor privado, como professor, como consultor, no setor financeiro, na parte do tecido empresarial. Pode-se olhar a título pessoal, como alguém casado, pai de 3 filhas, a mais nova com 13 anos, a mais velha vai fazer agora 18, muito ligado também à família. Pode ser visto na perspectiva política, nomeadamente de alguém que se entregou à causa de servir a sua comunidade, e nomeadamente o Conselho de Braga, e isso levou a, durante mais de 2 décadas, a estar diretamente envolvido, primeiro como dirigente partidário, depois como membro da Assembleia Municipal, depois como candidato à Câmara, durante 2 mandatos como vereador na oposição e finalmente nestes últimos 3 mandatos, incluindo este em que estamos, como presidente da Câmara e, portanto, e com alguém que procurou, durante este período, de facto, fazer alguma transformação para áreas que eu considerava que poderiam ser melhoradas na cidade de Braga. Falamos aqui da parte profissional. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é extremamente válida. O que é que um economista faz na política? Pode ajudar, porque normalmente diz-se que um dos problemas que os políticos têm é de não fazerem boas contas e, portanto, os economistas podem dar algum jeito. Se calhar, se houvesse não uma perspectiva economicista, mas pelo menos uma perspectiva de gestão mais rigorosa, às vezes não se fariam tantas asneiras como infelizmente aconteceram. No caso concreto de Braga foram várias, das quais nós agora ainda muitas vezes vamos pagando o preço. Mas acho que, independentemente disso, há uma outra dimensão muito importante e que até tem a ver com o meu percurso enquanto Presidente da Câmara. Eu considero que o elemento-chave para garantir a qualidade de vida às pessoas é o desenvolvimento económico, é o acesso a emprego, é o acesso a emprego qualificado, a emprego melhor remunerado, e aí, nessa perspectiva, um economista pode, obviamente, ter uma visão diferente, importante e útil para qualquer território, para qualquer governo. Agora invertemos o papel da pergunta. O que é que a política faz um economista? Ou eu pelo menos tento que ela não estrague e, portanto, que os bons valores que tinha como economista e como profissional que não fossem minados pela política. Eu acho que não foram, porque é possível, apesar de tudo, fazer política pela positiva, é possível usar a política como instrumento de transformação da nossa comunidade, de serviço aos outros. É isso que eu tenho procurado fazer ao longo destes quase 10 anos de presidência de Câmara. Portanto, daqui a 2 e meio, quando deixar de ser presidente de Câmara, voltarei provavelmente a ser economista e sairei melhor do que aquilo que era pessoalmente quando fui eleito, porque obviamente esta experiência me propiciou toda uma série de contactos com diversas pessoas, com diversas circunstâncias que me enriqueceram até pessoalmente e profissionalmente. Ora, eu é assim, esta pergunta pode ser vista de várias formas, mas é também para descontrairmos um bocadinho. Eu penso que o seu doce preferido sejam as tíbias, certo? Por acaso sou mais de bolas de Berlim do que de tíbias, mas também está perto. Em termos de níveis calóricos, não deve ser muito diferente. Também acho que São não. ambas bastante intensas desse ponto de vista. Ou seja, prefere bolas de Berlim a tíbias.
Prefiro bolas de Berlim a tíbias. Acho que, apesar de tudo, Eu acho que embora, eu por se exemplo, nas vivesse em férias Braga, prefira... eu deixava de gostar do Ricardo Rio. Hã? Eu se vivesse em Braga, deixava de gostar do Ricardo Rio. Então não gosta do doce de Braga. Não, prefere Não, bolas de Berlim ao doce de Braga. É diferente. as tíbias são um dos doces de Braga. Há outros doces, por exemplo, em termos de biscoitos, o tradicional fidalguinho, por exemplo, mas vários outros. O pudim abado de priscos, Eu que quando é, fui a digamos Braga assim, só provei as tíbias. a nossa sobremesa mais emblemática. Tens muito ainda que explorar, então, ainda em relação à gastronomia de sobremesas de Braga, e não só, mas também das sobremesas, acho que é muito rica e muito diversificada, e portanto é um dos grandes desafios para quem vive na atividade pública, e que está muito sujeito a ter que comer muitas vezes fora de casa, a resistir a todas essas tentações gastronómicas que a cidade tem para oferecer. Imagino, Ricardo. Hum, Vamos agora falar um pouco sobre Braga, já que introduzimos agora com as tíbias, falemos sobre Braga. Braga é uma cidade de estudantes, isso ninguém tira esse papel a Braga. Quais são as medidas pensadas para atrair os jovens que estudam em Braga a residirem aí? Como eu dizia há pouco, há muitos fatores que são importantes para nós podermos estimular os jovens, e não só, a fixarem-se numa cidade. Mas eu julgo que a primeira, e que foi porventura o motivo, porque durante muitas gerações, eu quando fiz a minha formação superior, eu fui lá no Porto, mas para as pessoas da minha idade era muito comum as pessoas saírem de Braga, irem trabalhar para o Porto, irem trabalhar para Lisboa, irem trabalhar para outro local. Nós hoje temos uma realidade diferente, que é conseguirmos trazer pessoas de fora de Braga para virem para Braga e fixarem-se em Braga, e nomeadamente aquelas que estudam cá nas universidades, também terem essa oportunidade, daqui se realizarem e daqui se fixarem na cidade. Para isso, como disse há bocadinho, a componente do emprego é uma das questões fundamentais. Mas depois há outras. Há uma questão que hoje está muito na berlinda, que é a questão do acesso à habitação. Há a questão da qualidade de vida de uma forma mais lata em relação a várias outras dinâmicas que as pessoas querem, porque naturalmente ninguém se quer fixar numa cidade que não tenha acesso a boas dinâmicas culturais, a boas dinâmicas desportivas, a respostas sociais condizentes também com as suas ambições, a um ambiente urbano devidamente conservado e valorizado. Aqui Braga tem esta vantagem, que é uma cidade que tem também uma dimensão, por um lado rural, mas por outro também paisagística muito forte, toda esta dimensão dos Sacromontes, do Bom Jesus, do Sameiro, da Falperra, que rodeiam a cidade, criam aqui uma envolvente muito, muito especial, depois estendida até às praias do Cávado, que acaba por ser também um fator de atração por essa dimensão, diria, de qualidade de vida que a cidade consegue oferecer e o Conselho consegue oferecer a quem se fixa aqui na cidade. Hum, Qual é o objetivo? Agora falando de uma das notícias que saiu há pouco tempo, vamos falar sobre duas. Qual é o objetivo de oferecer 200 euros a quem tenha ou adote filhos? Eu penso que este é um programa pioneiro em Portugal, acho eu, mas no mundo já não. Em Portugal também não, porque há sobretudo concelhos mais do interior, de menor dimensão, que já há alguns anos faziam este tipo de iniciativas. O que é mais novo, digamos, em relação a É este num programa na concelho como cidade de Braga, Braga, não é? é de ser uma cidade de grande dimensão a fazê-lo no nosso país, ainda por cima, quase diria, diriam alguns de uma maneira injustificada, porque Braga, apesar de tudo, conseguiu ser uma das cidades que mais cresceu, foi a cidade que mais cresceu em termos populacionais, mas esse crescimento também foi feito muito graças aos nascimentos, não foi só graças à atração de pessoas de fora da cidade. Mas nós achamos que esta medida fazia sentido por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, quem quer que tenha um filho acaba por ter também, digamos assim, um encargo orçamental adicional e acaba por ser este apoio, ainda que de cariz simbólico. Os 200 euros não vão levar ninguém a tomar a decisão de ter ou não ter um filho, mas acaba por ser, digamos assim, uma Um almofada incentivo. para amortecer, digamos, esse aumento de encargos. E por outro, também não deixa de ser, com valor político, uma medida que diz às pessoas que nós queremos que Braga continue a crescer, que as pessoas constituam as suas famílias, que tenham filhos e que o município, de uma maneira direta em termos financeiros com esta medida, mas de várias outras de natureza indireta, que vão desde muitas das questões que falávamos há pouco, à questão da educação, à questão das respostas sociais, das respostas na saúde, queremos criar condições para que as pessoas tenham
a motivação para continuar a ter mais crianças na cidade de Braga. Aliás, sobre essa matéria, devo dizer que Braga, desde que eu fui eleito, em 2013, todos os anos foi reconhecida como uma das autarquias mais familiarmente responsáveis, precisamente por ser condutora de várias políticas, de várias medidas que visam precisamente apoiar as famílias. Esta é mais uma. Ou seja, Braga é um conselho para famílias, está aprovado. Também, também. Aliás, curiosamente, que há 2 anos atrás saiu a última edição do Eurobarómetro e, com base num questionário que é feito à população, e nesse questionário dizia-se precisamente que Braga era uma das cidades europeias mais ajustadas para famílias, para migrantes e inclusivamente para pessoas de idade. Portanto, é uma abordagem, digamos assim, transversal a todos os estratos populacionais. Foram detectadas eu acho que esta pergunta é um pouco, como é que eu ia dizer, um pouco sensível. Foram detectadas mais de 100 pessoas a viver em lojas e garagens em Braga. Este problema tem alguma solução à vista por parte do seu executivo? Há aqui, Tem a ver digamos, também com a habitação, não é? há várias dimensões nesse problema. Isto acaba por ser, digamos assim, fruto do contexto geral que nós hoje vivemos ao nível da habitação, em Braga e não só, mas em Braga de forma particular, que é aquilo que nos preocupa, que é da escassez da oferta de habitação e do que isso acarreta do ponto de vista do aumento dos preços dessa mesma habitação. E começamos a ver pessoas que, teoricamente, diria, não conseguem aceder aos preços de mercado, mas a verdade é que, por exemplo, como hoje me dava testemunho alguns dos jornalistas com que falei durante o dia de hoje sobre esse tema, e eles encontraram pessoas que estavam a pagar 450 euros por uma cama, praticamente, num desses espaços. E isso, obviamente, que são valores completamente exorbitantes Absurdos, e, sim. e é impensável que alguém opte por uma situação dessas em vez de procurar uma residência, como também é possível encontrar, não no centro da cidade, obviamente, mas em zonas mais periféricas, com valores compatíveis com isso. Mas eu diria que o problema que está na raiz desta situação, que é a tal escassez de habitação, resolve-se de muitas maneiras. Resolve-se estimulando o investimento público em mais habitação, e nomeadamente para arrendamento acessível. Resolve-se criando incentivos para os privados poderem também fazerem os seus Mas investimentos. acha que o problema é da Câmara ou do Governo? Acho que não, nenhuma das entidades consegue resolver isto sozinha. E, por exemplo, agora Ou neste seja, tem que plano que foi cooperar, apresentado pelo Governo, tem que diz cooperar, tem que tem cooperar que uma com a cooperar, sem outra. dúvida. E, aliás, nem é uma questão que eu possa limitar ao Governo e à Câmara, porque se os privados, por exemplo, não investirem, se nós não conseguimos trazer outras entidades, por exemplo, eu tenho falado muito na questão das cooperativas, para também promoverem projetos nesta área, não vai ser só com fundos públicos que o problema se vai resolver. É Ah. completamente ilusório que se possa pensar nisso. E nesse aspecto, uma das grandes falhas que este plano que agora foi apresentado pelo Governo tem é de não ter estimulado essa colaboração, de não ter envolvido os privados e nem sequer ter contado com as câmaras municipais. Eu não vivo em Braga, mas eu tenho a ideia de que Braga, há uns anos para cá, era vista como um dormitório. Isso ainda está presente na vida dos bracarenses. Eu acho que é Não, de bracarenses que se todo. diz. No fundo, tem a ver com essa transformação que eu referi há um bocadinho, que na minha geração era muito comum haver pessoas, eu próprio cheguei durante muitos anos, antes de ser eleito Presidente da Câmara, a trabalhar no Porto, a trabalhar fora de Braga e a morar em Braga. E, portanto, as pessoas não tinham acesso a boas oportunidades de emprego na cidade e isso acabava por, mesmo que acabassem por se fixar em Braga, porque na altura o custo da habitação era de facto muito, muito baixo. Braga foi durante muitos anos uma das cidades no país que tinha custos de habitação mais baixos, até diria de uma forma um bocadinho irracional, atendendo à sua dimensão. Braga era a terceira capital de distrito com custos mais baixos de habitação. Houve também aqui um crescimento urbano quase selvagem durante muitos, muitos anos. Mas a verdade é que isso depois não tinha continuidade nas oportunidades de emprego. E as pessoas acabavam por sair. Ficavam em Braga, mas não viviam em Braga, não trabalhavam em Braga. E aliás,
até mesmo para outros acesso a outros bens essenciais, como é o caso da cultura, muitas vezes saíam de Braga para ir ao Porto, para ir a Famalicão, para ir a Guimarães, procurar a oferta que não tinham na cidade. Isso mudou completamente durante estes últimos anos. Hoje existem muitas oportunidades de emprego na cidade. Aliás, nós criamos mais, nós, as empresas, não foi a Câmara que o criou, porque isso A Câmara vinha. apenas atrai as empresas para. A Câmara estimula e apoia as empresas, mas as empresas é que criam os empregos e assim é que deve ser. E, portanto, nós vimos Braga a ter cerca de 2 mil novos postos de trabalho por ano desde 2013. Temos hoje uma dinâmica a vários títulos também que permite a fixação das pessoas. Hoje em dia, pelo contrário, trazemos muitas pessoas a Braga que vêm cá ao Teatro Circo, ao Altice Fórum Braga, ao Generation, para usufruir, ao Vita, a vários outros espaços culturais, para usufruir de uma programação muito rica que a cidade tem de uma forma continuada ao longo de todo o ano, e isso digamos assim, uma transformação profunda que se viveu nestes últimos anos. Eu estava a olhar para o seu fundo, e lembrei-me da promoção que Braga possa ter. A minha pergunta é: eu lembro-me de Braga, eu quando penso em Braga, penso numa novela da TVI que passou, ou acho que já passou, Está a ou que está passar, a passar para para sempre. sempre, que é gravada completamente em Braga. Acha que isso é um fator de promoção, ou melhor, acha que Braga precisa de uma promoção como estas, ou qualquer tipo de promoção do município? Porque Braga é conhecido, mas acha que precisa de ser ainda mais conhecido? Em primeiro lugar, até por força desta transformação de que nós estávamos a falar, eu acho que é muito importante, e foi muito importante durante estes anos, dar a conhecer esta nova Braga. Braga foi conotada durante muitos anos por fatores negativos, por ser uma cidade demasiado conservadora, em que a gestão era não a mais correta, vamos pôr assim de uma forma muito simples, em que não havia grandes fatores de atração, a cidade não tinha muitas dinâmicas culturais ou desportivas, embora em termos de coletividades, obviamente, elas existiam, mas em termos de eventos e de atividades, nem tanto. O património não era cuidado, enfim, a paisagem e a natureza também nem tanto, e portanto eu acho que foi muito importante, quer para dentro do país, quer para fora do país, ao longo dos últimos anos, trabalhar muito esta dimensão da promoção da cidade. E a promoção da cidade faz-se de diferentes maneiras. Faz-se pelas boas notícias, pelas boas medidas que vamos tomando, faz-se por iniciativas como essa que tu falavas da novela do Para Sempre, que acaba por ser uma espécie de cartão de visita esteticamente muito agradável, independentemente da história da novela. O cenário da A mim o que novela me é de cativou facto. foi a cidade de Braga. Não, a mim não me interessou. Claramente, portanto, mesmo alguém que não tenha grande interesse ou que nem aprecie, digamos, a narrativa da novela, a história que a novela que vai contando nas suas várias dimensões, o cenário de Braga, as imagens que passam em contínuo na cidade de Braga, é algo, eu confesso, eu que já não via novelas assim de uma forma continuada há muito tempo, deleito-me a ver muitas vezes alguns episódios da novela, precisamente por essas imagens que vão passando e que são um excelente cartão de visita Ou da seja, cidade. quão E bonita como esses pode ser vários Braga, outros. não é? Em termos internacionais, quando nós conseguimos ser o European Best Destination em 2021, depois de termos sido segundos classificados em 2019, os reconhecimentos que tivemos no Financial Times, enfim, uma série de outros títulos que Braga foi conquistando, são obviamente muito importantes para reforçar essa visibilidade. E depois tudo digamos, aqui assim, uma espécie de pescadinha de rabo na boca, mas pela positiva, é um círculo virtuoso, não é um círculo vicioso, que é os É um turistas ciclo atraem vicioso de mais visitantes. vitórias. É um ciclo vicioso de vitórias. Virtuoso, é um ciclo virtuoso. Ou seja, nós porque trazemos mais turistas, eles acabam por conhecer melhor a cidade e alguns deles querem vir cá morar, outros acabam por investir, outros acabam por estudar, enfim, há toda uma série de fatores de atração para a cidade que estão interrelacionados e que essa dimensão da promoção internacional é muito, muito importante. Aliás, Braga hoje, eu costumo brincar um bocadinho dessa maneira, dizer que Braga está na Liga dos Campeões das cidades a nível internacional. Nós temos parcerias e temos projetos de colaboração com as principais capitais de todo o mundo. Estamos nos comitês de executivos da rede de Eurocities, que é a maior das cidades europeias, do Global Parliament of Mayors, dos Champion Mayors da OCDE, enfim. E Braga era até agora, até há 10 anos atrás, para muitos desses contextos, uma cidade completamente desconhecida. Agora também incluindo nesta parte em dizer que Braga é a Liga dos Campeões, o clube, o Braga, ou seja, o clube
o Sporting Clube de Braga, também ajudou muito, não? A forma como chega a competições europeias traz mais gente porque há um jogo contra uma Fiorentina, ou seja, o pessoal de Itália vem para aqui para Braga, vê, olha, que bonito, bom Jesus, não? Sim, claro que sim, a vários níveis. Em primeiro lugar, o Braga tem uma importância, o Braga, mas outras coletividades, mas o Braga de forma muito especial tem uma importância grande do ponto de vista social. Estamos a falar de uma coletividade que movimenta milhares de jovens atletas nas suas várias modalidades, além do Sim, sim. futebol, durante todo o ano. E, portanto, isso tem um impacto muito grande na nossa comunidade. Mas enquanto clube profissional e clube profissional que se tem conseguido projetar a nível nacional na disputa dos primeiros lugares, eu acho que o Braga não só foi um fator de promoção para a cidade, de visitantes para a cidade, mas também até, digamos, de afirmação desta cultura da cidade, de uma cidade que quer ser mais, de uma cidade que não se contenta com Quer ser estar só uma a cidade. lutar para não descer. Ou seja, ser só uma cidade também inclui o desporto. Com certeza. E esta marca forte, a marca Braga, também é reforçada com o Sporting Clube de Braga, como é óbvio. Qualquer português que pensa em Braga pensa provavelmente no Bom Jesus e no Sporting Clube de Braga. Sim, e na Universidade do Minho. Acho Na que também Universidade do temos Minho que fazer também, a sim. justiça que a Sim. Universidade do Minho, embora não tenha Braga no nome, acaba por ser, digamos, um dos Praticamente grandes o Braga, não é? protagonistas. Sim. Ora, falamos agora de temas mais atuais. A greve dos professores. O doutor disse-me logo no início, quando eu lhe perguntei quem era Ricardo Rio, que também foi professor. O que é que se sente com tudo isto da greve dos professores? Ainda, eu penso que há pouco eu estava a ver as notícias enquanto que estava a jantar, e vi que o ministro João Costa disse que há uma distância entre o governo e os professores muito grande, a nível de entendimento. Portanto, como é que vê tudo isto? Eu acho que a questão dos professores não pode ser desenquadrada de outros setores da administração pública que tem sido, ao longo dos últimos anos, isto não é algo que se possa imputar sequer a este governo em Sim, sim, particular sim. ou aos dois governos do Partido Socialista, acho que houve uma É uma questão realidade mais geral, sim. continuada de desinvestimento, claro, na administração pública, na valorização dos profissionais de setores cruciais. Nós vemos isso também em relação à área da saúde, por exemplo, e os problemas que hoje existem nos hospitais, da perda de profissionais para o setor privado. E no caso dos professores, isso é um bocadinho sensível, porque em todos os casos que estamos a referir, estamos a falar de áreas profissionais que são cruciais para as comunidades. Os professores deveriam ser um dos nossos ativos mais valiosos, porque deles depende também boa parte da formação das jovens gerações, daquilo que são os valores que lhes são incutidos, para lá da família, mas que, obviamente, até porque as crianças e os jovens passam mais tempo na escola do que passam em casa, acaba por não haver aqui uma lógica de responsabilização, mas também muito importante o impacto que a escola tem sobre os E a própria jovens. escola E, é o futuro. Sem escola não há futuro, não há empresas, como é óbvio, não há pensadores, não há políticos, e a não há médicos. qualidade da educação é, digamos assim, um ativo fundamental para o futuro de qualquer país. E, O que é que adianta portanto, ter educação gratuita se não tem qualidade? Mais como é vale óbvio, como é acabar óbvio. com isso, não é? E nesse sentido, eu acho que a situação dos professores tem se agravado também porque, se calhar com alguma incúria, os vários governos que, como eu referia, nunca tiveram uma interlocução com a classe, e aqui estou a falar com a classe, nem sequer estou a falar com as estruturas sindicais, porque também acho que algumas das estruturas sindicais têm uma visão um bocado partidarizada e até, diria, extremada daquilo que devem ser as posições nesta matéria, mas nós vemos, até nestes protestos que têm ocorrido, que não é essa já a realidade. No passado pode ter sido, mas acho que hoje a generalidade da classe se sente maltratada. E isso acho que é muito lesivo, digamos assim, daquilo que são as perspectivas de futuro num setor que é crucial, como estávamos a falar, para o futuro de um país. O Ricardo é economista, eu acho que assim, não deve ter muito a ver. Fernando Medina também é economista, não sei se me consegue dizer. Ele foi meu colega de curso, ele é um ano mais novo do que eu e, portanto, ele terminou. Aliás, nós somos os dois colegas na Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, num dos Muito mandatos. bem, muito bem. Então, diga-me, o nosso Ministro das Finanças, ainda hoje ouvi
Luís Montenegro na conferência sobre as mulheres e o trabalho, a dizer que sobre o caso de Alexandra Reis, se eh, o doutor Fernando Medina não tivesse chamado a doutora Alexandra Reis para o governo, tudo isto ficava nos segredos dos deuses. O que é que acha de todo este problema e a atitude que o Ministro das Finanças teve ainda agora em demitir a administração da TAP? Há aqui também várias dimensões. A primeira, aquilo que o Luís Montenegro disse é totalmente verdade, tem sido muito discutido, que é a Alexandra Reis foi um caso que teve muita visibilidade pública, que teve todo este Indignação escrutínio, pública também, não é? mas falta saber quantas Alexandras Reis não há por aí na TAP e fora dela, porque infelizmente há diversas entidades e empresas e não só, em que este tipo de situações vão ocorrendo e se calhar sem conhecimento da generalidade da população e até dos responsáveis políticos. E, portanto, acho que é um bom exercício que vale a pena fazer a propósito deste caso, é de tentar enquadrar todas as situações que possam ter exatamente os mesmos contornos que esta tem. Depois, em relação à TAP, isto é mais uma enormíssima atrapalhada de uma empresa que tem sido uma tragédia ao longo dos últimos anos, um sorvedouro de dinheiros públicos, sem contrapartida naquilo que é o serviço prestado aos portugueses. E o caso concreto da região norte aqui tem sido francamente penalizada pelas más opções de gestão da Eu companhia também aérea. no outro dia vi uma notícia de que Lisboa vai receber quase igual a todos os 256 conselhos No PRR. no PRR. É É triste. verdade. Isso é mais um sinal do centralismo que o nosso país tem e que, infelizmente, E que promove também um está pouco a presente em todas as regionalização. áreas. A questão da gestão dos recursos públicos é apenas uma delas. Estas opções que uma empresa como a TAP vai tomando é outro reflexo, mas infelizmente são muitas as áreas em que isto vai acontecendo. E a questão da Alexandra Reis, obviamente que tem também uma dimensão de responsabilidade política. O Pedro Nuno Santos assumiu essa responsabilidade. Acho que o Fernando Arcou com as Medina consequências, não é? e acabou por se demitir. Não sei se o Fernando Medina teria que se demitir, mas acho que também não fica propriamente imune ao juízo político que tem que ser feito sobre este processo. Também podemos falar agora, eu penso que agora troquei também as perguntas. A greve na CP, não sei se afeta Braga ou não, mas nós vemos imagens avassaladoras como a linha de Sintra, que, que as pessoas tinham que se apertar imenso. Mas eu vi que na linha de Sintra não é um problema só de um dia, ou seja, tem acontecido muitas vezes. O que é que acha que falta ao governo para impedir estas greves da CP? A greve é um direito, mas, ou seja, o facto de baixar estas greves constantes. Eu acho que a verdade é uma. Isto é quase como há bocadinho estávamos a falar do futebol e aquilo que se está a passar com este governo é um bocadinho aquilo que se passa muitas vezes com o futebol quando uma equipa entra numa onda negativa. A verdade é que nós passamos alguns anos, nomeadamente quando estávamos com a geringonça, em que este governo, mesmo ou o anterior governo, mesmo cometendo alguns erros e tendo algumas políticas idênticas àquelas que tem hoje, vivia, por assim dizer, em estado de graça e não era contestado. Hoje em dia nós vemos precisamente o contrário, que é qualquer iniciativa do governo é bastante criticada, é bastante atacada na praça pública, está sujeita a várias greves e protestos nos mais diversos setores, e isso acaba por ser também, digamos assim, um sinal de que hoje as pessoas cada vez mais têm menos confiança neste governo e não se revêem naquilo que são as políticas deste governo. O caso da ferrovia tem várias dimensões também, porque além da questão dos profissionais, é um setor em que o país durante demasiado tempo também não investiu. Nós, aliás, já falámos disso na educação, já falámos na saúde, agora na questão dos transportes. Quando nós olhamos para os últimos anos, é dramático perceber que o país teve umas prioridades bastante erradas e que não canalizou recursos públicos para fortalecer setores que eram muito Sim, importantes. O sim. caso da ferrovia é um caso, em termos do sistema de transportes, é um caso crasso.
porque até por razões de sustentabilidade, de competitividade económica, Portugal precisava de ter outro sistema ferroviário implantado no país e, infelizmente, não tem essa resposta. Tem carruagens muito envelhecidas, tem sistemas decadentes em termos de serviço, e também não satisfaz as condições profissionais dos seus funcionários, nomeadamente da CP e da Refer, que acabam por depois resultar nestes protestos que nós vimos. O que é que falta ao PSD para ser governo? Eu nem sei se posso chamar este governo do PS um governo ou desgoverno, deixo, deixo à sua medida, mas o que é que falta ao PSD então para ser governo? Eu acho que o PSD tem todas as condições para ser governo, seria seguramente melhor governo do que este desgoverno do Partido Socialista, e do que o desgoverno, até por outras ordens de razões, foi a geringonça no mandato anterior, na legislatura anterior, mas acho que não podemos ficar na convicção de que o governo e o apoio das pessoas nos vai cair no colo. Acho que o partido tem que continuar a trabalhar para se afirmar como alternativa, para apresentar propostas concretas, como ainda hoje fez, por exemplo, na área da habitação, e Sim, ser sim. consequente com essas propostas que apresenta, auscultando a sociedade civil, envolvendo cada vez mais cidadãos e conseguindo apresentar um modelo de desenvolvimento para o país que seja seguramente mais aliciante e mais animador para as pessoas, que lhes gerem mais esperança do que aquilo que hoje acontece. Muito bem. Agora para terminar, vamos inverter os papéis, ou melhor, não vamos inverter os papéis. Vou dar a si o poder e a palavra. O Ricardo, para terminar, qual era a última pergunta que faria a si próprio? Olha, Esta é a pergunta que essa põe é toda a uma gente pergunta sempre a muito pensar. difícil. Essa é uma pergunta muito difícil. Que é uma pergunta que eu faria a mim próprio. O que é que ainda falta fazer nestes 2 anos e meio? E então, o que é que ainda falta fazer nestes E 10 anos? respondes tu ou respondo eu? Eu não consigo responder, que eu não estou no Não, executivo, estou a mas brincar respondia contigo. com todo o gosto. Não, falta fazer, apesar de ser já no conjunto dos 3 mandatos um cenário, em termos temporais, mais curto, ainda vai ser um período de grandes realizações. Nós temos em Braga apostado em muitas dimensões na área da mobilidade, quer com a renovação dos transportes públicos, quer com a criação do novo sistema de BRT, quer com várias políticas de estímulo Também à com utilização dos voos autocarros na suaves. Universidade do Minho, acho que também tem a ver, não é? De Dos autocarros na Universidade do Sim, Minho. também é uma questão crucial, que aliás vinhamos a discutir há alguns anos esta parte e que agora contamos com a disponibilidade da universidade e isso vai ser obviamente aproveitado porque é precisamente promover a descarbonização da própria universidade, é estimular as pessoas da comunidade universitária a não utilizarem as suas viaturas e a utilizarem transportes públicos para se deslocarem para o campus. Mas depois temos na área cultural pela frente um projeto muito importante, que é a Capital Portuguesa da Cultura, em 2025. Temos projetos em termos de salvaguarda do património muito importantes, como é o caso da Ínsula das Carvalheiras, que vai para concurso este ano, a reabilitação do antigo Cinema São Geraldo, que vai ser um Media Art Center, que também será um equipamento de referência no Conselho, tal como o Centro Cultural Francisco Sanches. Temos projetos na área da habitação muito, muito relevantes, que estamos agora a aproveitar os fundos do primeiro direito para reabilitar muitos, muitos imóveis em que as pessoas viviam em condições indignas, e temos outros projetos na área do arrendamento acessível, e temos que continuar a garantir, voltando ao início da nossa conversa e a muitas das coisas que nós fomos falando, que Braga é uma cidade competitiva para atrair investimento, para continuar a criar empregos, para garantir que as pessoas aqui continuem a fixar-se e a contribuir para o desenvolvimento da cidade. E que assim seja, Ricardo. Que assim seja. Muito Muito obrigado obrigado. pela entrevista. É uma honra enorme ter o Ricardo como meu convidado e desde já agradeço imenso. Nada, Henrique. Foi um prazer e muitas felicidades para esta rubrica e para ti. Obrigado.